Olá, amigos da internet, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Jornal Antena. Sejam bem-vindos ao retorno do podcast do Antena, que é um projeto iniciado em março, abril deste ano, não sei exatamente a data, mas é um projeto iniciado neste ano que, infelizmente, precisou ser interrompido temporariamente em função das enchentes de maio, que mexeu com a rotina, com a estrutura de todas as famílias, negócios, né? E também depois continuou suspenso em função do período eleitoral e temos a grata satisfação de retomar esse projeto com um podcast de reestreia com personalidades ilustres aqui da nossa comunidade. E estão comigo aqui e estão comigo neste estúdio do Antena o empresário mais badalado da região, em função da inauguração de um projeto de grande repercussão para o município de Encantado e com certeza para todo o Vale do Taquari. Tenho a satisfação de apresentar e de receber o Fábio Vitória, Dr. Fábio Vitória, que é o sócio, proprietário, empreendedor, idealizador do Complexo Boulevard Encantado, que inaugura no próximo dia 21 de novembro. Junto com ele estão o coordenador artístico do Complexo Boulevard, o Daniel Burgard, e também o coordenador de marketing do empreendimento, o Gustavo Gislene. Sejam bem-vindos, muito boa noite. É uma alegria imensurável receber vocês aqui nessa reestreia do podcast Antena. Saudação a vocês. Obrigado. Satisfação estar aqui também. Nós temos o Boulevard inaugurando e muita coisa acontecendo de nova na cidade, nessa retomada. Estamos retomando com o pé direito, com toda a força, com toda a garra, que é característico da nossa região, da nossa cultura, da nossa cidade. E o Boulevard ele vem para realmente romper com aquela barreira de que turismo não se faz no Vale do Taquari, de que turismo não se faz em Encantado. Não, ao contrário. Né? Nós já estamos nos tornando e seremos uma referência em turismo neste segmento tão importante para a comunidade. Tudo iniciou com o Cristo Protetor, que foi o propulsor de grandes ideias e grandes empreendimentos. Nós viemos na carona, né, e tivemos a felicidade de encontrar parceiros e boas ideias para que o Boulevard Encantado acontecesse, e hoje em dia é uma realidade, muito próxima de inaugurar. Isso aí, falaríamos detalhadamente, e essa é a principal pauta deste podcast. E antes de continuar, de receber a saudação dos assessores cênicos e de comunicação, quero agradecer aos patrocinadores dos podcasts Antena, sempre parceiros Sicredi Região dos Vales, o Espaço Florescer e, mais recentemente, o nosso novo parceiro, Erva Mate, da família. Inclusive, doutor Fábio, a gente andou sondando aí se o senhor era um adepto do chimarrão e recebemos como informação que o senhor é mais adepto do café, né? Mas também não despreza, né, um produto que é originalmente nosso, do estado gaúcho, e principalmente aqui da nossa região, porque a região alta do Vale do Taquari é o 5º polo de erva mate do Rio Grande do Sul e o maior polo de erva mate do Rio Grande do Sul. Dos 5 polos de erva mate existentes no nosso estado gaúcho, o polo da região alta do Vale do Taquari é o maior deles. Só em Nilópolis são 800 famílias que cultivam erva mate. Então, muito obrigada, erva mate da família, que é ali de Nilópolis. É um prazer imenso contar com vocês nesses novos projetos. Só uma breve apresentação, então, do Dani. Então, no segundo bloco, depois isso fica para fora da edição, a gente entra mais detalhes, só a tua saudação. Então, Dani, seja muito bem-vindo a esse projeto. Obrigado pela Antena e parabéns por essa iniciativa. A alegria, a satisfação é toda nossa. Gustavo, desafios que vêm pela frente, já está no desafio há algum tempo nesses preparativos, né? Os desafios movem o nosso movimento, é o desafio, né? Então, a gente está aí para isso. Os desafios fazem a gente alcançar coisas que sem eles não alcançaríamos, muito por conta de empresários visionários, né? Vamos fazer esse adendo aí sobre o Fábio, né? Que é um cara que poderia ter usado o tempo dele, recursos de outra maneira, e foi um cara que... apostar num cenário... que
Exatamente. E que deu muito- uma oportunidade é encantado, entendeu? Inclusive de apostar num cenário em que muitas pessoas ainda desacreditam, como você mesmo falou, né, que ainda as pessoas resistem, exatamente essa palavra, as pessoas resistem ao turismo, né, doutor Fábio? Mas é por pouco tempo. Essa cultura logo, esse paradigma logo quebra, muda, e a gente está vendo essas coisas acontecerem. Né? Depois que saiu o projeto do Boulevard para fora e as coisas começaram de fato a acontecer, e a gente assim colocou o projeto, apresentou, o Gustavo está desde o início mesmo conosco, desde a primeira apresentação que fizemos na prefeitura, né, Gustavo? Eu liguei e falei assim, Gustavo, eu não sei o que tu tá fazendo, né, nem quero saber, nem vou te pedir se tu quer trabalhar com a gente ou não, mas tu vai ser o diretor de comunicação e de marketing do Boulevard, eu vou fazer a apresentação amanhã e tu já tem que estar lá. Meu Deus do céu! Isso há 2 anos e 2 anos e meio atrás, né, Gustavo? E esse período de execução de tarefas não tem mudado. Certo, continua. Então... Eu quero complementar que a gente está chamando o Dr. Fábio Vitória, porque ele é médico, Dr. Fábio Vitória é médico, atua no ramo da psiquiatria e tem alto perfil empreendedor, coordena, aqui eu fiz uns tópicos, por isso que eu vou ler para não me perder, né? O Dr. Fábio coordena o Serviço de Saúde Mental do Hospital Bruno Borne, em Lajeado. Já, eu coordenei. Coordenou? Fui coordenador. E o teu currículo veio como coordena. Deixa eu ver o que tu tem. Eu botei como coordena. Atuou fortemente na implantação do CAPS, na implantação dos leitos de saúde mental do Hospital de Encantado, sócio fundador, e agora está ficando por aí. Isso, eu fui coordenador dos leitos, eu fui fundador da residência de psiquiatria lá, fui coordenador dos leitos daqui também, e também fui diretor clínico aqui do hospital. Mas isso tudo já ficou no passado, porque senão eu não conseguiria dar Não tem como dar conta. Mas eu justamente quis entrar nessa formação da área da medicina para a gente fazer. Eu tenho uma pergunta bem específica. O que vem antes, doutor Fábio? A medicina antes vem o doutor Fábio médico ou o doutor Fábio empreendedor, ou as duas coisas elas estão intimamente ligadas e uma não caminha sem a outra? Conta um pouquinho para a gente como é essa junção de duas áreas tão distintas, de certa forma. Olha, essa tua pergunta o meu psicanalista não me fez. Olha, vou considerar isso como um elogio. Ele poderia ter me feito, que eu poderia ter te respondido ela com mais certeza. Isso aqui é um outro podcast? Que realmente são coisas que fazem muito parte de mim. Eu amo a medicina, eu sou apaixonado pela medicina como um todo. Eu sou psiquiatra, eu tenho especialização, depois fiz mestrado em saúde mental, mas eu sou médico antes de tudo, assim, eu realmente amo a medicina, adoro atender as pessoas, cuidar da vida das pessoas, tenho muito zelo pelo que eu faço, muita responsabilidade, e faço com prazer, faço com muito prazer. Todo dia eu saio de casa, eu levanto, e eu me sinto realizado por isso. Mas o empreendedorismo também está muito dentro de mim, porque eu me criei com um pai empreendedor que não teve as mesmas oportunidades que eu, né, de uma outra época. Ele é de 1930, o pai dele faleceu quando ele tinha 7 anos de idade, ele era o único homem da família e ele desde os 7 anos de idade teve que trabalhar e se virar. E o que teu pai gostaria de ter empreendido? Que resultados ele gostaria de ter tido que você mesmo falou que não teve as oportunidades? Ele empreendeu tudo que ele quis. Ele conseguiu realizar tudo que ele quis. Como o que, por exemplo? Ele teve um interposto de pescado em Santa Catarina, em Maruí, que é uma região de pescados. Depois ele teve uma transportadora em Porto Alegre e com filiais pelo Brasil. E depois ele empreendeu na educação. Ele fez uma escola de ensino fundamental, ensino infantil e fundamental, que hoje em dia quem atua nessa escola, que foi empreendimento do meu pai, é o Pastor Domes. Uma rede super reconhecida, né, de ensino, e ele até escreveu um livro, o meu pai. Mesmo com pouco estudo, ele estudou até a 5ª série, ele dominava o português como ninguém, porque ele sabia que ele precisava do português e da matemática para se virar bem. E escreveu um livro fantástico, assim, um livro da vida dele, claro que com vários cortes, né? Ele passou por muitas, né? Então era um estímulo ali dentro de casa, eu vendo o pai com esse esforço todo de vida, e acho que eu herdei um pouco isso, assim, foi aprendizado, mas também foi herança, porque eu faço isso com muita naturalidade, herança genética, enfim, eu faço isso com muita naturalidade e com muito gosto muito, empreendo desde muito cedo,
desde pré-adolescente. Não é uma questão, empreender no teu caso, não é uma questão pontual, eu vou fazer isso. Naturalmente, as tuas atitudes, as tuas ações, elas vêm carregadas de uma energia a mais que a gente atribui ao nome de empreendedorismo, isso seria? Exatamente, eu acredito que sim. Né? Eu sempre estou tentando buscar oportunidades, Como enxergar você as divide seu oportunidades. tempo? Não, agora eu vou ser o médico, agora eu vou ser o empreendedor. Isso acontece ou não tem como desassociar uma coisa da outra? Não, é concomitante, mas é óbvio que quando eu estou atendendo como médico, eu estou focado naquilo que eu estou fazendo, né? E quando eu estou, então, cuidando do Boulevard agora, que é o empreendimento que eu estou à frente, eu estou focado nos cuidados do Boulevard, né? Então a gente só divide ali para poder ter o foco necessário para empreender com a qualidade adequada e para atender e dar assistência às pessoas com a qualidade adequada, né? Essa diferença a gente faz, mas isso são duas coisas que pulsam muito forte dentro de mim, né? Realmente elas não são, elas se separam na hora que precisam se separar, mas elas estão dentro de mim, né? Interessante. E Fábio Vitória. Vitória é o sobrenome. Sobrenome. Isso é quase um mantra, né? Fábio Vitória, porque ninguém te chama de Fábio. Poucas vezes as pessoas chamam de Fábio, então é Fábio Vitória. À medida que chamam Vitória, estão quase que reproduzindo um mantra. E essa vitória, tu te enxerga, como tu enxerga assim, os teus resultados durante toda a tua trajetória? Eu estou entrando um pouquinho, pessoal, na questão das particularidades, para não ficar, depois a gente vai ter bastante tempo, vai ter tempo também para trabalhar sobre o Boulevard, mas é um assunto que o Boulevard é um assunto que está muito em alta nas mídias, por isso que eu te apresentei como um dos empresários mais badalados da mídia atualmente, em função da inauguração desse complexo. Tô na tua trajetória, tu te reconhece, tu te percebe um Fábio vitorioso? Eu estou em constante crescimento e amadurecimento, né? E eu me vejo vitorioso por isso, né? Porque eu tenho saúde, porque eu gosto da vida, porque eu gosto do que eu faço. Eu sou cercado de pessoas extraordinárias, assim, procuro sempre me cercar, tanto minha família, né, quanto os meus amigos, quanto as pessoas que trabalham comigo, que são amigos também, a grande parte delas, pelo menos, né? E eu vejo que a gente está sempre aprendendo, né? Então eu me sinto sim vitorioso por ter também essa percepção de que a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, amadurecendo. Aquilo que eu pensava há 10, 15 anos atrás modificou, e eu sei que daqui a 15 vai modificar de novo, e é esse aprendizado que a gente vai fazendo ao longo da vida que vai fazendo com que a gente consolide as coisas, né? E consiga se desenvolver nos meios que a gente está, né? Acho que é uma consciência de evolução, né? Respeitar esse processo e aprender com ele. Isso é uma vitória, né? E sempre aprendo muito com todos, né? E eu não sei fazer, e eu não faço nada sozinho. Nunca fiz nada sozinho. Essa é a diferença de um grande líder, de um grande gestor, de pessoas que se enxergam vitoriosas. É reconhecer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho por conta das suas próprias potencialidades, né? E que diariamente vão haver desafios, tropeços ou uns nãos de vez em quando, né? E aquilo faz parte do teu... São altos e baixos, né? A gente vive sempre com altos e baixos na vida toda, na vida profissional, na vida familiar, na vida pessoal. Isso também faz parte, ninguém vive só de vitórias, né? As próprias derrotas nos ensinam, os empates nos ensinam, as perdas nos ensinam muito, mas é claro que a gente não quer só perder ou só ter aprendizado a partir das coisas negativas. A gente também gosta de aprender quando a gente acerta, né? Quando a gente tem bons resultados, isso também traz aprendizado. A questão é saber por que perdeu e saber por que ganhou. Saber por que chegou lá ou por que não chegou lá. Né? Essa consciência tem que ser, não dá para deixar a sorte dominar as nossas ações. A vitória está na consciência, então, a vitória está então na consciência e não nos resultados em si, sejam positivos ou negativos. Interessante. Tem que saber sempre interpretar tudo o que acontece. A gente tem que estar ativamente, né, interpretando a nossa vida, as nossas ações e os resultados que a gente atinge. Perfeitamente. Eu tenho só mais uma, agora não é nem pergunta, é uma curiosidade que eu vi no teu currículo, antes de entrar para a inauguração deste grandioso projeto que está prestes a ser inaugurado em Encantado.
A tua veia empreendedora, como você mesmo falou, vem desde pequeno, desde criança, enfim, né? Mas diz lá no seu histórico, no seu currículo, que aos 20 anos você e um amigo identificaram um potencial de mercado e daí termina por aí, não especifica e eu, meu Deus, o que foi esse mercado em potencial e como vocês agiram diante disso, né? Sim. Então é particularmente uma curiosidade minha, né? Sim. Que eu Não, faço essa com pergunta. 13 anos eu já empreendi. As universidades precisavam de digitadores na época e minha mãe tinha nos ensinado datilografia. E aí chegou o computador e eu, muito curioso, comecei a fazer tudo que era curso de computação que tinha. Autodidata, mais uma vez. Não, e eram os cursos que tinham no Senac, na época, né? Lá em Porto Alegre tinha muita oportunidade, eu sou de Porto Alegre, e aí eu pedia e o pai falou, claro, para estudo tem, não te preocupa que tem. Aí ele me levava, ele ia para a empresa dele, me levava no curso, depois eu voltava para casa de ônibus, e aí eu fiz um monte de curso de computador e comecei a ver que existia uma lacuna, porque o computador estava chegando, pouca gente dominava, e aí eu logo conversei com algumas empresas que precisavam de digitador, que precisavam de programador, e aí fui pegando os meus amigos que também dominavam e criei um espaço, assim, um coworking entre todos para atender essas empresas. Nossa, coworking, isso a gente está falando de quanto tempo? Mas isso eu chamo agora, né? Na época eram vários amigos que se juntaram para desenvolver trabalhos e eu acabava capitaneando os trabalhos, eu centralizava, eu ia buscar os trabalhos e trazia para os amigos desenvolverem. Eu comecei digitando, a gente botava aquelas plaquinhas nas universidades, faz digitação. Aí para quem tinha que fazer trabalho de conclusão de curso, de dissertação de mestrado, tese de doutorado, precisava digitar, né? Eu comecei eu mesmo digitando, aí depois quando eu vi que tinha muito trabalho, eu fui buscando outros amigos que também digitavam, e lá pelas tantas eu era o cara que trazia o trabalho e dava para os outros digitarem e já não estava digitando, eu estava buscando os trabalhos para o pessoal digitar. Com 13? Aí depois minha mãe então teve uma escola de educação infantil, aí como eu entendia de sistema, eu fiz todo o sistema da contabilidade e da tesouraria da escola e fiquei trabalhando na tesouraria da escola, ali com aquela idade, mas enquanto isso eu já estudava, fazia inglês, fazia escola, gostava sempre de fazer esporte, sempre fiz bastante. E com 20 anos, eu já estava na faculdade, entrei com 18 anos na faculdade. Com 20 anos, eu e um amigo meu, a gente sempre veraneou na praia de Imbé. E nós conhecíamos Imbé como a palma da nossa mão, ainda conhecemos como a palma da nossa mão, a ponto de saber o nome das ruas, desde a primeira até a última decor, né? E aí a gente gostava de fazer festa, e a gente conhecia todos os donos das festas de lá, e não tinha estacionamento na praia para acessar essas festas que eram à beira-mar, e começou muito furto de carro na beira-mar. Então os carros estacionavam na beira-mar para ir nas festas, voltavam, e aí o pessoal tinha roubado os rádios. Aquela época que estourava um vidro para roubar rádio, que era de gaveta. Exatamente. Eu perdi 2 já, assim. E aí era Pioneer, tinha esses rádios da época. E aí eu e esse meu amigo alugamos um terreno, a gente não tinha nem dinheiro para isso. Foram na cara e na coragem. Fomos na imobiliária, pedimos para que eles aceitassem um cheque pré-datado para a gente pagar o primeiro aluguel do terreno com o fruto, já com a renda do terreno. Aí alugamos um terreno que era quase na frente dessa principal casa de festas lá da praia, que era Imbé, era o centro do litoral gaúcho. Não era ainda Xangri-Lá, já tinha muito ali Atlântida, Xangri-Lá, mas Imbé era um centro muito potente. E fizemos botamos brito, fizemos estacionamento que nós nos divertíamos e ganhamos dinheiro aquele janeiro, fevereiro e pedacinho de março, porque foi aquele carnaval, tipo que vai ser esse ano agora, o carnaval que é lá no final de fevereiro, início de março. E aí ficamos trabalhando, eram minhas férias da faculdade, então para mim estava tudo ok, eu não estava perdendo aula, e conseguimos juntar um dinheirinho que depois me ajudou para comprar alguns livros, para comprar uma televisão que eu queria ter no meu quarto lá onde eu morava para fazer a faculdade. Então foi um empreendimento interessante. Assim, gente, olha como ele se empolgou em contar essa história, né? Que legal, gente. Mas foi bacana porque a gente aliou a diversão de gurizada, éramos adolescentes, adultos jovens, né? Com o empreendedorismo de, vou depender menos um pouco do meu pai e da minha mãe agora. Porque a gente dependia do pai e da mãe, né? Mas com esse dinheirinho eu vou depender um pouco menos, né? Mas então, a adrenalina, a vontade de fazer, né, de resolver, sanar um problema e também até se desafiar e viver uma experiência diferente. Porque com 20 anos eu penso que a gente não está assim tão centrado, né, na questão vida adulta e tal.
como você falou, a questão da unir a diversão a um negócio que depois pode... Né? E isso durou um verão só? Durou um verão. Não, durou só um verão. E aí, em março, viramos a página, voltei para a cidade onde eu estava morando, que era Pelotas, onde eu fiz minha faculdade. E aí, depois disso, a gente não conseguiu mais fazer esse empreendimento, porque a faculdade de medicina, ela toma muito da gente. 2 turnos de aula e mais o tempo que precisa estudar. E aquele era uma oportunidade que eu ainda tinha férias durante todo o verão. Depois, nos outros períodos da faculdade, a gente já não tinha mais férias durante todo o verão. Era só alguns dias de férias. E aí mudou tudo, aí eu tive que me centrar e focar na faculdade. Mas quando eu pude, eu consegui fazer esse empreendimento, né? Esse pequeno empreendimento. Vocês sabiam disso ou não, Gustavo? Do estacionamento da praia, a gente já tinha comentado. Eu não sabia aquela da datilografia. Da digitação. Hoje eles têm 17 estacionamentos. Não, tem um com 200 e poucas vagas. Pessoal, se a gente for deixar fluir o assunto, né, prosa, eu tenho certeza que vão surgir vários cases, né, várias memórias muito interessantes, mas a gente realmente precisa trazer à tona, e no próximo bloco, rapidinho, a gente já volta para falar sobre Boulevard Encantado, que inaugura dia 21 de novembro. Um segundo.